Muito obrigado, senadora. Com a palavra, senador Ciro. Senadora Ângela Portela, que preside esta sessão, senhoras e senhores senadores, rádio, TV, agência Senado. Senhora presidente, eu gostaria de começar aqui nessa tribuna a elogiar a atitude republicana do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Independentemente das convicções ideológicas e partidárias, esses três governantes decidiram se reunir no sentido de estabelecer medidas conjuntas contra a ação dos vândalos dos protestos de São Paulo e do Rio de Janeiro, que ocorrem também em diversas cidades brasileiras. Sem dúvida, a forma como os Black Blocs têm atuado nos protestos que acontecem desde junho em todo o Brasil é uma questão de Estado. Envolve a segurança da própria população, sagrado direito de ir e vir e a preservação do patrimônio público. As ações de vandalismo nada têm a ver com a liberdade democrática da Constituição de 1988. Quebrar o patrimônio público ou privado, atacar cidadãos ou agredir policiais são ações criminosas. Como qualquer outro crime, precisa ser punidas com rigor pelo Estado. Da mesma forma que se deve punir os excessos no uso da força policial e os desvios de condutas de qualquer membro das corporações. Ao longo das últimas décadas que temos vivido sob a égide do Estado de Direito e o manto dos direitos e garantias individuais estabelecidos pela Constituição de 1988, a sociedade brasileira amadureceu. Sabemos hoje distinguir o legítimo direito de reivindicar e protestar do oportunismo anárquico de que se valem alguns. Ao longo da história brasileira, vimos milhares de pessoas irem às ruas. Direta Já e Caras Pintadas são apenas algumas das oportunidades em que multidões tomaram as praças e as avenidas para expressar a liberdade de opinião e pressionar as instituições do poder. Cada um desses protestos teve um significado para a democracia brasileira e nos obrigou, enquanto representantes do povo e dos Estados federados, a refletir sobre a relação política com nossas bases eleitorais. O próprio repúdio às bandeiras partidárias, marca dos protestos de hoje em todo o Brasil, tem um significado de extrema importância para as instituições democráticas, pelas quais lutamos durante anos até restabelecermos o Estado de Direito no Brasil. Com certeza, cada partido deve rever seus programas e propostas no sentido de buscar substâncias e reconquistar o diame entre o cidadão e as urnas. Com prazer, cedo a palavra ao senador Requião. Desculpa a intempestividade. Eu estava entrando no Senado agora e verifiquei na portaria que um grupo de 19 trabalhadores, homens e mulheres, não mais que 19 trabalhadores, homens e mulheres, tenta entrar no Senado para assistir à votação da PEC do trabalho escravo. E estão sendo barrados pela segurança do Senado. Eu peço à senadora que está na presidência que determine uma providência rápida para que esses 19 trabalhadores, que aliás foram convidados, segundo me disseram, pelo senador Wellington, possam vir às galerias. Certamente, senador. Iremos tomar as providências cabíveis. Muito oportuna a sua intervenção. Com todo o apoio de nós senadores, de todos. Senador Ciro Miranda. Este é um legítimo desafio para todos nós, inclusive esse de hoje. O legítimo porque faz parte do aperfeiçoamento constante da democracia. Desafio porque nos faz repensar a política, ir ao reencontro do eleitor e ouvir e reentender. Mas nada disso se confunde com a ação radical dos Black Blocs, que, como está ficando claro, tem diversos componentes com fichas criminal.
Mascarados, esses vândalos não têm ideologia, nem coloração, nem levantam bandeiras ou mostram convicções. O único propósito é, se que é que existe algum, é quebrar, agredir e depredar. O fato é que, numa democracia amadurecida por sucessivos pleitos eleitorais e lutas, não se pode tolerar a forma como os Black Blocs têm atuado. Da forma como agem, não parecem querer o diálogo. O espancamento de um coronel da Polícia Militar de São Paulo retrata uma agressão a todo e qualquer cidadão de bem desse país. É uma agressão contra a própria ordem pública, sem a qual não podemos assegurar os direitos e garantias individuais. E esse tipo de violência nada tem a ver com a essência das manifestações de ruas. Muito pelo contrário, traz um comportamento inadmissível no Estado de Direito e merece repúdio de todos os que buscam um Brasil melhor. Não é por mero acaso que a população tem perdido a tolerância com os abusos desses Black Blocs. Isso está claro em pesquisas realizadas pela Datafolha. 95% dos paulistanos condenam o vandalismo praticados por esses Black Blocs. A população não se identifica com essa massa sem forma de se esconder por trás de máscara para espalhar o horror e terror. O que esses mascarados fazem hoje é um crime contra a legítima manifestação dos mais diversos segmentos de trabalhadores e cidadãos. Respeitar o direito à manifestação é um dever dos que prezam a democracia. Com certeza, causas legítimas como o fim da corrupção, a melhoria dos transportes públicos, da educação, merecem e devem ser levadas às ruas e às urnas. É, nesse caso, o processo dialético que se fortalece a democracia e se escolhem as melhores propostas para levar o Brasil ao desenvolvimento e ao progresso. As ações desses Black Blocs, entretanto, mais se assemelham ao terrorismo. E o terrorismo se perde e se enfraquece no próprio extremismo, que lhe é peculiar e não reconhece o diálogo, nem as vias democráticas. Por isso, senhora presidente, as autoridades de segurança pública, num esforço democrático e republicano, devem estabelecer uma estratégia de inteligência e ação para identificar esses mascarados e puni-los na forma da lei. O poder público deve uma satisfação ao cidadão de bem que vai às urnas protestar e é vítima também de ação dos vândalos. A sociedade quer saber e precisa saber se, na verdade, não há por trás desses Black Blocs organizações criminosas dispostas a desestabilizar a sociedade e as próprias instituições democráticas. O Brasil não pode tolerar ou ser leniente com a ação de vândalos que fere de morte o Estado de Direito. Parabéns aos governadores Geraldo Alckmin, Sérgio Cabral, bem como ao ministro José Eduardo Cardoso, pelas legítimas atitudes republicanas. Muito obrigado, senhor presidente. Se permite uma parte, senador Ciro Miranda. Com o maior prazer, senador Eduardo Suplicy. Estou de pleno acordo com Vossa Excelência. É importante que possam os jovens, as pessoas de quaisquer idade estarem se manifestando, solicitando os seus anseios de maneira organizada sobre como melhorar as boas oportunidades de educação, melhorar o serviço de transporte público, reivindicar que seja menos custoso o transporte público, até chegar eventualmente à tarifa zero. É importante que possam estar demandando a melhoria do serviço de saúde, que ainda são precários em muitas das regiões de nosso país. Agora, é importante que os que se manifestem o façam de maneira não violenta. Eu quero aqui expressar, como ainda ontem a presidenta Dilma Rousseff o fez, a solidariedade à família do jovem de 17 anos que foi morto pela Polícia Militar. Segundo todos os indícios, parece que o policial teria agido de uma maneira
um tanto irresponsável, com a arma na mão, e acabou atingindo um rapaz de apenas 17 anos, trabalhador, e tudo isso causou ainda maior revolta ali na zona norte de São Paulo, perto da Estrada Fernão Dias, e aí queimaram ônibus, veículos, até um grande caminhão carregando automóveis e interrompendo a rodovia. De maneira que a sua recomendação de que possam sim as pessoas se manifestar, fazerem-se ouvidas por todos nós que somos eleitos representantes do povo no executivo e no legislativo, mas que o façam de maneira pacífica e sigam as lições daqueles que souberam conquistar objetivos tão importantes como o fez Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., o fizeram e mostraram que era possível grandes conquistas sem o uso da violência. Meus cumprimentos. Vossa Excelência tem toda a razão e está se ficando repetitivo esses vândalos no protesto lá em São Paulo, protesto legítimo. Agora, depredar o patrimônio público e privado não tem nada a ver com isso. Então, precisa-se urgentemente de uma estratégia para se coibir isso. E eu parabenizo novamente os governadores e o ministro Cardoso. Muito obrigado pela tolerância, presidente Ângela. Oi.